Alô, amigos. Antes de começar, eu gostaria de contar alguma coisa relacionada com o meu início no jornalismo, quando, logo depois que cheguei a Paris, escrevi alguns artigos para o Pasquim e descobri que não me é muito difícil fazer algumas histórias engraçadas. E hoje, ao escrever alguma coisa sobre a atualidade, no caso, o Milton Ribeiro, que perdeu seu cargo de ministro da Educação, e o André Mendonça, que votou contra o Bolsonaro, apesar de ter sido colocado no STF praticamente pelo Bolsonaro, provocando a ira do pastor Silas Malafaia, me deu a ideia de fazer alguma coisa um tanto engraçada. Digamos, 60% sério e 40% engraçado, mas engraçado sem perder a veracidade da coisa, ok? Mas antes de começarmos e antes que você se esqueça, vá ali no canto direito da tela e clique que você se inscreve no canal. É muito importante se inscrever no canal, como também é muito importante, se você gostou, de compartilhar com seus amigos para que o canal possa aumentar, se desenvolver. E vamos lá, então, a essa história que eu vou contar hoje. O título poderia ser Servir a Deus ou ao Bolsonaro. A semana foi pródiga e, além do perdão, indulto ou anistia concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, o delinquente, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, houve a estreia do ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do ministro Cássio Nunes Marques, também nomeado pelo presidente Bolsonaro, considerado por isso como seus 10% dentro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça surpreendeu a todos, negando-se a pedir vista. É uma maneira de suspender o julgamento do parlamentar Daniel Silveira, já falei, o delinquente, e, indo mais além, ele não só não pediu vista, como, ao contrário do Cássio Nunes Marques, que não condenou, André Mendonça votou pela condenação do instigador de ações violentas contra os ministros do STF, além de outros tipos de violência que ele pregava, mesmo na Câmara dos Deputados. É surpreendente de ver que existem deputados que aprovam como se eles não tivessem ouvido. O sujeito é um carroceiro, não tem formação nenhuma, e agride, e promete agredir. Não é possível. Ao se negar a ser pau-mandado, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal ganhou a simpatia de muita gente não importante, como eu, por exemplo, os jornalistas, mas ganhou o ódio de outros importantes, ou que se fazem importantes, como o presidente Bolsonaro. O ódio de diversos pastores, da bancada evangélica e, em especial, do furioso pastor Silas Malafaia, cujo YouTube nada tinha de cristão, de paz, de amor. Ao contrário, se você for nas gravações do YouTube do Silas Malafaia, logo depois do voto do André Mendonça, você vai se surpreender como ele estava furioso. Sentia-se traído por ter sido um dos apoiadores da candidatura do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal.
todos eles achavam que o novo ministro seria um ministro amestrado, com coleira e corda curta. Mas o André Mendonça surpreendeu a todos, inclusive a mim, que escrevi muitos artigos. Inclusive, existem alguns YouTube, se vocês procurarem, fazendo críticas ao André Mendonça, um ministro terrivelmente evangélico e coisas assim, que nessa votação, vamos esperar as próximas, né? Deram até a esperança de que o ministro não seja evangélico, mas seja laico, um homem da nossa república. Vamos ver, né? Isso nos leva àquele versículo bíblico. E para ser mais autêntico, vou até citar. Ele se acha lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Você quer acompanhar? Espera aí. Vamos fazer que nem como fazem os pastores. Mateus 6, 24. Tac, 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 tac. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não, está velho, Mamon já não existe mais. Então vamos atualizar isso. Não podeis servir a Deus e ao Bolsonaro. Então não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve a Mamon, a Bolsonaro ou ao diabo. Mesma coisa. A quem se dirigem no Brasil evangélico de hoje as palavras bíblicas de Jesus lá nesse livro de Mateus que acabamos de ver? Ao ministro da Educação, ao ex-ministro da Educação, que agora começa a dar tiros no aeroporto de Brasília, sem querer. E Milton Ribeiro, a ministra Damares Alves, que é também terrivelmente evangélica, viu Jesus ao pé da goiabeira, e ao ministro André Mendonça. Ora, o ex-ministro Milton Ribeiro, ao deixar de ser pastor de uma pequena igreja em Santos, com um salário minguado, pago pelo dízimo dos crentes, e se tornando o importante ministro da Educação, preferiu seguir a Bolsonaro em lugar de Deus. Não acredito que tenha participado das extorsões aos prefeitos feitas pelos pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura, mas fez vista grossa, não queria ver, para ser fiel a quem? Ao Bolsonaro. Ora, Deus, vocês que vão na igreja evangélica, Deus, preste bem atenção, é exigente. Vou fazer como o Silas Malafaia. Atenção, Deus! Deus é exigente e exclusivista. Não gostou e deu no que deu. O que deu? Teve que se demitir de ser ministro da Educação, perdeu um belo salário, perdeu esse emprego da República. Ele que gosta de fazer oração, não viu que a casa ia cair em cima dele. Como dizia a minha mãe, o castigo vem a cavalo. E no galope, não a trote não, né? O castigo vem a cavalo e a cavalo no galope. E ainda agora, como se não bastasse, até o revólver dele
dispara no aeroporto de Brasília e quase que feriu a moça que trabalhava ali para controlar as passagens ao voo que ele ia fazer. Portanto, tomem cuidado. Parece que disparou, mistério. Vocês gostam de mistério? Mistério. Parece que disparou sem apertar o gatilho. Quem apertou o gatilho do revólver do ex-ministro e pastor Milton Ribeiro? Mas que diabo fazia o Milton Ribeiro com um revólver na maleta? Começa que isso é proibido. Já pensou você tomar um avião e levar no bolso um revólver? Ou na sacola ou na maleta, levar um revólver? Se ele não fosse ex-ministro, fosse qualquer um, uma pessoa, eu, por exemplo, não entrar no avião com um revólver. Se me pegam, tem um processo. E depois vou dizer, esse cara é terrorista, esse cara... Não é? E até provar aqui, né? Não é? Mas Milton Ribeiro, felizmente, é conhecido. Boa gente, ele é evangélico, pastor. Estava com revólver, por acaso. Nem sabia que tinha revólver, provavelmente, da sacola. Mas o que é isso? Como é que o Bolsonaro convenceu o pastor Milton Ribeiro a comprar um revólver? Porque ele falou, armem-se, comprem revólveres. É melhor comprar revólver do que comprar feijão. E o Milton Ribeiro foi nessa história ver o que deu. Mas agora vamos ver o outro pastor, o André Mendonça, também de Santos. Como ele se comportou diante dessa tentação de negar a Deus e ficar com o Bolsonaro. Como diz Jesus, você não pode ter dois senhores. Ou você fica com Deus, ou você fica com Mamon. Mamon já não é da nossa época, então. Ou você fica com Deus, ou você fica com o Bolsonaro. Ora, a tentação do André Mendonça negar Deus também foi forte. Ele subiu como um rojão. Foi advogado da União, foi ministro da Justiça e, cereja no bolo, chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal. Era o chuchu do presidente Bolsonaro e do pastor Malafaia. Malafaia que dizem ser o Rasputin do presidente Bolsonaro. Até que chegou aquela hora em que sua fé foi posta à prova. Não era uma questão de fazer vista grossa, como fez lá o Milton Ribeiro. Não era também uma questão de processar quem falasse mal do presidente Bolsonaro, como ele andou fazendo quando era ministro da Justiça. O Bolsonaro pedia ao André Mendonça para absolver um delinquente que pregava a maldade. Em outras palavras, mal comparando, Bolsonaro queria que o pastor André Mendonça absolvesse Barrabás. Vocês se lembram? Cristo ou Barrabás? Então Bolsonaro diz, absolve o Barrabás. Mendonça, vocês olhem bem as fotos do Mendonça. Ele tem cara de sujeito bom, cordato, bom rapaz, incapaz de negar um favor a um amigo. Gente boa. Mas também que favor o amigo dele, o Bolsonaro, lhe pediu. Tem favores que não podemos conceder. Então, ele, André Mendonça, juiz do Supremo Tribunal Federal, que é incapaz de matar uma mosca, cara bom, gentil,
O rosto dele mostra isso. Obrigado a absolver um sujeito violento que prometia fazer e quebrar e, quem sabe, até matar gente. Um sujeito violento que poderia colocar em risco até os seus colegas do Supremo Tribunal Federal que ele tinha acabado de conhecer. Inclusive o Alexandre de Moraes, seu colega ali do lado, que até que ele estava simpatizando, falam tanto mal do Alexandre de Moraes, mas o André Mendonça estava achando que o cara é legal também, ele é correto, né? Que é uma boa pessoa. E esse sujeito que o presidente manda absolver, que é um delinquente, andava ameaçando o Alexandre de Moraes. E o André Mendonça ficou numa situação, como é que eu vou absolver um bandido e colocar em risco aqui os meus amigos do Supremo Tribunal Federal? E nessa hora ele se lembrou da frase de Jesus: você não pode servir a Cristo e ao malvado Bolsonaro. E então o André Mendonça decidiu. Não fez como o Milton, não, decidiu. Eu sou de Deus, eu sou cristão. Salvou a alma. André Mendonça salvou a alma. Mas perdeu 2 amigos. Amigos, hein? Perdeu o Bolsonaro, que ficou furioso, e perdeu o Malafaia. E arranjou um inimigo. Quem? O Daniel Silveira, que era justamente o delinquente que era para ser absolvido, que ele não absolveu. E o Daniel Silveira não é brincadeira, hein? Vou dar um conselho para o André Mendonça. Se houver golpe, o pessoal vai invadir o Supremo Tribunal Federal, tal, que ele se feche no banheiro. Quando a Daniel Silveira e o seu bando de bandidos invadiram o Supremo Tribunal Federal. Ouviu, André Mendonça? Estamos te dando essa dica. Cuidado. E daí você vai perguntar, e a Damares Alves? Entre Deus e o diabo? Isso é um problema dela. Isso é entre ela e Deus. Você gostou? Então vamos fazer o seguinte, vá ali no canto direito e se inscreva para que continuemos. Esse ano a gente precisa de muita brincadeira, vai ter eleição. Eu conto com você, compartilhe. Ok? Vamos lá. Até.